A crescente demanda por alimentos em um país com recursos limitados. Nosso foco estará no delta do Nilo, uma região que, em tempos remotos, era conhecida como o celeiro do mundo. No entanto, ao longo das décadas, essa realidade mudou drasticamente. Atualmente, o Egito figura como um dos maiores importadores de culturas estratégicas, como milho, trigo e legumes, e a segurança alimentar está se tornando cada vez mais delicada. A conta de importação de alimentos chega a incríveis 15 bilhões de dólares anuais, evidenciando a urgência de soluções eficazes. Para resolver esse problema, aumentar o rendimento agrícola é essencial. No entanto, o espaço disponível está se esgotando rapidamente, uma vez que não há terra arável suficiente no país para acompanhar o ritmo do crescimento demográfico acelerado. Com uma taxa de crescimento de aproximadamente 2 milhões de pessoas por ano, o Egito enfrenta o desafio de equilibrar o crescimento populacional urbano e a demanda crescente por alimentos com a capacidade limitada de suas infraestruturas. Diante dessa situação, os legisladores egípcios têm optado por diversos projetos de terraformação, visando criar novas áreas aráveis e novas cidades. No entanto, é importante questionar a viabilidade desses planos. Afinal, uma aspiração sem um plano bem planejado pode ser apenas uma mera esperança vazia. Apesar de seu tamanho impressionante, o Egito enfrenta um desafio preocupante e menos de 3% de sua massa terrestre é habitável. Para termos uma ideia, estamos falando de um país do tamanho da Bélgica, mas com uma população de 106 milhões de pessoas. Governar um país nessas condições certamente não é uma tarefa fácil. Portanto, recuperar terras no deserto, interagir a areia estéril em terra habitável, sempre foi uma busca constante. O ambicioso Projeto Tosha. O objetivo por trás desse empreendimento era permitir ao Estado redistribuir sua população em um ambiente mais amplo, aliviando a pressão sobre as áreas urbanas já existentes. A primeira tentativa de terraformação do Cairo foi iniciada em 1997, durante o mandato do então presidente Mubarak. O Projeto Tosha foi um empreendimento monumental, que envolveu a escavação de um canal de 240 milhas no meio do deserto ocidental do Egito. O objetivo era alimentar esse canal com água do Lago Nasser e, em seguida, alocar cerca de 1/5 da população do Egito nesse novo delta em potencial. Em termos de megaprojetos, o Projeto Tosha certamente não economizou em ambição. A conta final ultrapassou os 70 bilhões de dólares, e os legisladores egípcios buscaram envolver investidores privados para financiar os investimentos necessários. Em teoria, o projeto prometia trazer uma nova economia, estimular o desenvolvimento e amenizar os problemas de superpopulação e desemprego no Egito. No entanto, apesar de ser considerado o maior projeto de engenharia do mundo árabe, o Projeto Tosha acabou se revelando um grande fracasso. Foi uma iniciativa mais fundamentada na política do que na realidade, o que acabou feliz para o seu colapso. Logo no início, problemas enfrentados, como altos níveis de salinidade misturados aos aquíferos subterrâneos e acesso limitado à água potável. À medida que grandes veículos se moviam para irrigar a terra, suas rodas ficavam presas na areia, levando o projeto literalmente a uma paralisação. Além disso, os investidores privados nunca se materializaram. O Projeto Tosha foi considerado muito arriscado para investimentos, o que resultou em pouco progresso real. O sonho de transformar o deserto em uma terra fértil e próspera se desfez diante de uma série de desafios complexos. Apesar de um começo tumultuado, esse empreendimento está se preparando para uma segunda chance sob a liderança do presidente Al-Sisi. O canal insignificante, com cerca de 50 milhas antes do primeiro oásis no deserto ocidental, foi abandonado e caiu na obscuridade em 2005. No entanto, como diz o ditado, o fracasso é simplesmente uma oportunidade para começar de novo e fazer as coisas de forma diferente. Com novas considerações sobre o terreno, mais de 400 milhões de dólares foram alocados para reviver o projeto de terraformação. Situado a aproximadamente 225 milhas a sudoeste de Aswan, o Projeto Tosha busca conectar vários grandes oásis no deserto ocidental.
No entanto, um desafio significativo a ser superado é que os lagos Tocha secaram devido à interrupção do bombeamento de água para a área. Portanto, antes de qualquer coisa, será necessário restaurar os níveis de água, o que por si só representa uma tarefa tremenda. Uma vez concluído, o site do projeto se concentrará na produção de milho, trigo e algodão. O tamanho total será um pouco mais de 6.000 milhas quadradas, equivalente ao tamanho combinado da Cisjordânia e faixa de Gaza. No entanto, é importante ressaltar que o projeto Tocha Renovado é apenas uma parte de uma imagem maior. Muitas coisas mudaram desde o projeto original. A população do Egito saltou de 64 milhões em 1997, quando o projeto Tocha foi lançado, para impressionantes 106 milhões em 2021. Isso representa um aumento surpreendente de 42 milhões de cidadãos. O resultado disso é mais bocas para alimentar e menos espaço disponível para acomodar uma população em constante crescimento. A urbanização acelerada teve um impacto significativo na disponibilidade de terras no Egito, especialmente no delta do Nilo e no Cairo. A demanda por habitação e infraestrutura cresce mais rápido do que a capacidade de atendê-la, criando uma pressão adicional sobre a necessidade de desenvolver novas áreas habitáveis, como o projeto Tocha. O objetivo desses esforços é compensar 3 vezes a perda de terras aráveis, reduzir a dependência de orientação de bens essenciais e compensar o desenvolvimento econômico do país. Projetos de recuperação, que transformam terras desertas em áreas agrícolas, estão sendo implementados em todo o Egito. Na Península do Sinai, mais de 400 projetos de desenvolvimento estão em andamento, com um investimento de 31 bilhões de dólares. Novas cidades estão sendo construídas, equipadas com infraestrutura industrial e agrícola, além de hospitais e escolas. O objetivo máximo é recuperar terras e incentivar milhões de cidadãos a se estabelecerem nesses novos locais. Em diferentes partes do Egito, o governo está trabalhando na criação de 100 mil instalações de estufa, que fortalecerão a segurança alimentar e atenderão às necessidades de cerca de 20 milhões de cidadãos. Esse projeto de estufas é o mais significativo do Oriente Médio e extremamente necessário, considerando o crescimento populacional do Egito, que se estima chegar a 160 milhões de cidadãos até 2060. No entanto, a joia da coroa desses megaprojetos é o Novo Delta, situado no noroeste, próximo ao delta do Nilo. O plano planejado é criar um novo delta que se estenderá ao longo do eixo duplo L, abrangendo uma área de aproximadamente 4.100 milhas quadradas, equivalente a cerca da metade do tamanho de Chipre. Esse megaprojeto prevê a formação de novos centros urbanos, comunidades e áreas industriais com foco na produção agrícola. A localização estratégica foi cuidadosamente selecionada devido à sua proximidade com a extensa rede rodoviária, portos marítimos, aeroportos e áreas industriais do Egito. Isso permite que o Estado transporte seus produtos rapidamente por todo o país, facilitando o comércio e impulsionando a economia. O principal objetivo do Novo Delta é preencher uma lacuna entre a produção de alimentos e o consumo atual do Egito. Atualmente, o país gasta cerca de 15 bilhões de dólares em importação de alimentos. A implementação do projeto no Delta do Nilo tem como meta aumentar a produtividade agrícola em impressionantes 30%, fortalecendo assim a segurança alimentar da nação. No entanto, apesar das promessas empolgantes até o momento, a ambição de transformar o deserto em terras agrícolas não será uma tarefa fácil. Um desafio ainda maior do que questões financeiras é a disponibilidade de água. O Egito possui um suprimento anual de água de cerca de 60 bilhões de metros cúbicos, sendo a maior parte proveniente do rio Nilo, totalizando 55,5 bilhões de metros cúbicos. O governo tem bilhões investidos em tratamento de água, dessalinização e tecnologia de irrigação moderna para compensar a escassez hídrica. No entanto, mesmo assim, grande parte do abastecimento de água do Egito está ameaçada devido à construção de uma enorme represa pela Etiópia no rio Nilo. Isso significa que o Cairo não tem água suficiente para sustentar a expansão agrícola como está impulsionada.
Diante desse cenário, uma maneira única de expandir as terras aráveis e viabilizar os projetos de recuperação é utilizar fontes alternativas de água, como o tratamento de águas residuais e outras opções não tradicionais. A situação é ainda mais alarmante, pois o exército egípcio assumiu a liderança em todos esses megaprojetos, visando garantir o sucesso e a segurança da empreitada. Como uma instituição governamental altamente organizada no Egito, o Exército desempenha um papel fundamental na maioria dos projetos macroeconômicos do país. Sua influência se estende por diversos setores da economia egípcia, incluindo a produção de bens, operação de fábricas, gestão de infraestrutura, propriedades agrícolas e administração de negócios. O exército egípcio é autorizado a participar de atividades de jejum como uma forma de complementar o orçamento oficial de defesa. Essas atividades, relacionadas à base militar, visam compensar os altos oficiais por seus voos e pensões relativamente baixas, proporcionando-lhes oportunidades de gerar fontes adicionais de renda. Estima-se que cerca de 30% do PIB do Egito esteja sob o controle do exército, com alguns estimados chegando a 60%. O exército possui oficiais em posições estratégicas em todo o aparato estatal e usa sua autoridade para direcionar contratos a altos oficiais, legalmente. Isso cria um vínculo entre a corrupção e a economia, tornando a transparência um desafio e dificultando a transmissão de uma visão econômica abrangente. Historicamente, o exército demonstra a falta de expertise econômica, pois, como uma autoridade militar, a ordem de construir uma nova cidade em algum lugar do deserto é dada por alguém no topo da cadeia de comando, e é isso que acontece. Bilhões são investidos em megaprojetos, enquanto empreiteiros privados ficam de lado, pois o exército tende a assumir a gestão e as finanças. O resultado final é misto, alguns projetos são bem-sucedidos, enquanto muitas dificuldades financeiras. Atualmente, o Egito está revisando e eliminando projetos enormes que se tornaram inviáveis ou que geraram prejuízos impressionantes ao país. Essa reavaliação busca garantir que os recursos sejam direcionados de forma mais eficiente e que os projetos selecionados sejam economicamente viáveis e tragam benefícios reais para a população. Em conclusão, os projetos de terraformação no Egito são marcados por uma forte influência do exército, que desempenha um papel central em sua implementação. Embora o governo do Cairo prometa limitar os envolvimentos do exército, a falta de transparência e prestação de contas levanta preocupações sobre até que ponto o exército está realmente envolvido nessas iniciativas. Um aspecto preocupante é a alocação de empréstimos e fundos para esses projetos, que muitas vezes não são direcionados de volta para órgãos civis. O controle exercido pelo exército sobre a participação de contratos e manteve-se de criar um ambiente incentivado para a fraude e a falta de supervisão efetiva. Embora o governo egípcio busque legitimar esses projetos como uma forma de promover o desenvolvimento e salvar o país, é essencial questionar a sustentabilidade dessas iniciativas e como elas beneficiam a população em geral. O papel cada vez mais autoritário do governo levanta preocupações sobre a pilhagem de recursos em benefício de alguns, em detrimento do bem-estar coletivo. Como sempre, a transparência, o escrutínio e a participação ativa da sociedade são fundamentais para garantir que os projetos de terraformação sejam controlados de maneira responsável, levando em consideração o impacto ambiental, a equidade social e a eficiência econômica. Agradecemos por assistir e compartilhar suas opiniões. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário, clique no botão de curtir e considere apoiar nosso canal através de assinaturas ou plataformas de apoio, como o Patreon. Continuaremos trazendo informações relevantes e análises aprofundadas sobre questões que levaram o Egito e o mundo. Até a próxima!